Fica esperto. Esse pessoal do mundo maromba aí, ó, tá te enganando e estão te usando com indicações erradas e mentindo para você. Fica atento, e isso envolve até o presidente. Vou mostrar para você. Segue, mas antes a vinheta. Vamos lá, gente. A notícia começa como? Começa da seguinte forma. Tem essa questão toda aqui relacionada à desoneração do whey, que é a proteína dos marombeiros, tá bom? A proteína que o pessoal de academia usa. E que o governo zerou os impostos como uma medida. E tá aqui o resultado. A indústria está reclamando. Foram feitos investimentos no Brasil em torno de 500 milhões em equipamentos, porque é complexo o processo de produção dessa proteína. Com base, né, ela é feita no leite, no queijo, ela é tirada, né, do leite. E aí o presidente vai lá para conseguir uma simpatia às vésperas da eleição, zera o imposto e começa a entrar em contato com certas pessoas para buscar o contato de repercussão dessa notícia. Então está aqui o impacto, tá? E para dizer que não é só uma notícia do valor, nós temos aqui de 2016 um investimento de 35 milhões numa das plantas para a produção de whey protein no Paraná, por exemplo. Né? São 3 plantas no Brasil produzindo isso, tentando fazer essa produção para o mercado, né, de fitness, e aí a gente vai ter essa questão de zerando, né, zerando o imposto, fica complicada a concorrência. Mas eu quero que zere melhor para o consumidor, né? Será que é melhor para o consumidor? Vamos pensar nisso, porque aqui está, ó lá, o anúncio, né, do presidente entrando, né, num grande vlog da internet com 2 líderes do movimento, né, um que é médico, mas eu vou me colocar aqui como uma pessoa que trabalhou 15 anos na indústria farmacêutica e sabe como os médicos podem muitas vezes ser influenciados e patrocinados pela indústria farmacêutica de maneira incorreta. E aqui nós temos um caso de patrocínio, né, de produtores. Né? E aqui nós temos também um outro líder da área da maromba, né, da musculação, que também é patrocinado por um produtor, na verdade um importador, não um produtor, um importador de material, né? Então aqui nós temos essa questão de zerar o imposto afetando um determinado grupo, né? E vamos pensar um pouco sobre isso? Aqui o próprio Cariani, que é esse divulgador na internet, nesse vídeo ele fala das fontes mais baratas. Então eu estou usando o próprio Cariani, né, como fonte de informação, tá bom? Só para vocês verem aonde eu fui buscar a informação. E ele diz as 5 fontes mais baratas de proteína. Vamos lá? O que ele apresenta? 5 fontes mais baratas de proteína que ele apresenta é a lentilha, fígado de galinha, aveia, sardinha e moela de frango. Tá? E aí o que nós fizemos? Pegamos quanto que tem, né, de proteína realmente em cada 100 gramas e quanto tem. Então a vantagem do whey é que ele é concentrado de proteína, tá vendo? Muito mais proteína por 100 gramas. Por isso ele é um conforto para o praticante de esportes, especialmente a musculação, que precisa de proteína. E é realmente um conforto usar esse tipo de pó, né? Eu sou consumidor. Mas a questão que eu quero avaliar com vocês é assim, isso é um luxo. Olha quanto custa o preço por quilo aproximado dessa proteína e o quanto sai o valor da proteína, tá? Da grama da proteína. Tá aqui, ó. Então nós estamos zerando o imposto para algo que custa muito mais do que o fígado de galinha como proteína para a população. Nós estamos zerando imposto para algo que custa muito mais do que a aveia para a saúde da população.
Nós estamos zerando imposto para algo que custa muito mais que a moela de frango. Essas dicas é do Cariani, tá? Quais são as proteínas mais baratas? Lentilha, fígado de galinha, aveia, sardinha e moela de frango. E eu argumentei em relação ao feijão, né? Que o brasileiro come feijão e que é uma fonte de proteína muito, muito mais barata. Então nós temos uma parte da população entrando em situação de extrema pobreza, nós temos fontes de proteínas mais baratas e o governo fazendo campanha para uma das fontes de proteína mais caras que existem. Então é mais ou menos dizer assim, olha, vocês que estão com fome, com dificuldade, vai comer lentilha, que é uma fonte de proteína cara, comparada com as outras aqui. Você está entendendo o argumento? O motivo não é o bem da população, o motivo é atingir o motivo é atingir um público e tentar favorecer, e que não vai conseguir favorecer, porque essas empresas que vendem têm estoque, isso vai só aparecer depois da eleição. Vocês estão percebendo? E como é que então tem uma questão eleitoreira? Tem uma questão eleitoreira por causa disso. A tentativa de fazer mídia. E a justificativa que o Cariani está usando para trazer o presidente para conversar é que o presidente é a primeira vez que o esporte está sendo respeitado, que um presidente segue o esporte, que um presidente está interessado. Não é verdade. É a primeira vez que um presidente está quebrando uma indústria que investiu 500 milhões de dólares. Desculpa, 500 milhões de reais em equipamentos para produzir whey no Brasil. E não é a primeira vez que um presidente fala sobre musculação, sobre academia. Que eu vou mostrar para vocês. Tá aqui, ó, as fotos do presidente Lula na academia. Olha o presidente Lula fazendo musculação. Correndo na esteira. Ah, mas você é PT. Não, aqui é o Ciro Gomes. Olha o Ciro Gomes. Tá? O Ciro Gomes também. Aí, tá fazendo academia. Fazendo sua esteira. Tá bom? Então, assim, agora eu peço a você assim, arranja uma foto do Bolsonaro praticando esporte, o Cariani, né? Pra dizer que é a primeira vez que um presidente é a favor do esporte. Tá? Eu tô mostrando aqui, ó. Olha lá quantas fotos do Lula praticando. Olha o Ciro Gomes aqui, ó. Tá? Então, eu tô mostrando dados para vocês, tá? Dados. Pensa sobre isso. Proteína é importante. O ideal é você ter 2 gramas de proteína por quilo, para você ter uma construção muscular forte. O whey é uma facilidade, mas é um luxo. Para o governo investir, para que quebrar 3 empresas que estão montando fábricas? Se você pode dar proteína para a população de uma maneira que a população possa comprar e não que uma classe social possa comprar, né? Pensa um pouco sobre isso. E outra coisa, desconfia de médico patrocinado, tá? Médico tem que ser médico, tem que pensar na sua saúde. Trabalhei 15 anos na empresa farmacêutica e sei do problema que é, tá? De como a empresa farmacêutica financia algumas questões altamente discutíveis, né? E não só a indústria farmacêutica, né? A indústria de suplementos também. Ok? Então, fica a dica para você sobre proteína. É importante para a tua saúde. Mas e para a população? Como é que a gente faz? Tá bom? Um abraço.